Olá, você, bem-vindo ao episódio 26, onde vamos continuar o nosso bate-papo sobre a moeda e a inflação. Nesse episódio, vamos abordar o conceito de combate das reais causas da inflação, já que os políticos populistas tentam sempre e sem sucesso somente atacar as consequências da inflação, nunca as causas. A foto da capa desse episódio mostra o então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, no dia da cerimônia oficial de lançamento da nova moeda, o real, em 1º de julho de 1994. O lançamento da nova moeda era a terceira etapa do Plano de Estabilização Econômica, iniciado um ano antes, em meados de 1993. Se você está gostando de acompanhar nossas conversas, deixe aqui embaixo seu like, compartilhe o vídeo e clique no sininho para receber o aviso dos próximos episódios. Meu nome é Luiz Azevedo e espero que você goste desse episódio. A foto do slide mostra um supermercado no Brasil no final de junho de 1993, às vésperas de mais uma troca de moeda, de cruzeiros para cruzeiros reais, onde se cortou, mais uma vez, 3 zeros da moeda. Então, os preços nas placas, como por exemplo da cerveja Antártica, passaram de 29.500 cruzeiros para 29 cruzeiros reais e 50 centavos. As notas em circulação não foram trocadas, apenas receberam um carimbo do Banco Central sobre elas com um novo valor. Essa moeda só vigorou de agosto de 93 a 30 de junho de 1994, quando, a partir dessa data, foi iniciada a terceira fase do Plano de Estabilização Econômica, denominado Plano Real, e que realmente atacou as causas da hiperinflação, que durante 15 anos havia levado o Brasil à falência financeira. Como você já sabe, na descrição do vídeo você encontra os links para as fontes de dados, os artigos e a literatura utilizados para a produção do episódio. Conforme falamos rapidamente no episódio anterior, em fevereiro de 1994, durante o governo do presidente Itamar Franco e tendo Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda, foi colocado em operação o Plano de Estabilização Econômica, denominado de Plano Real. Após década e meia de inúmeras experiências macroeconômicas heterodoxas, conduzidas por intervencionismo estatal na economia, como congelamento de preços, congelamento de salários, moratória da dívida externa, ou seja, calote na dívida externa, troca de moeda 4 vezes, o absurdo confisco da poupança da população durante o governo do Fernando Collor de Mello, expansões monetárias que só pioravam cada vez mais a situação do Brasil. Finalmente, em fevereiro de 1994, foi colocado em marcha um plano ortodoxo de estabilização econômica. O Plano Real estabeleceu no país o chamado tripé macroeconômico, que consistia no superávit primário, no câmbio flutuante e nas metas de inflação. O Plano Real foi elaborado e conduzido por um grupo de economistas, a maioria deles ligados ao Instituto de Pesquisas Econômicas da PUC do Rio de Janeiro, conhecido como Casa das Garças. Na foto ao lado, de outubro de 1993, pode-se ver uma reunião do presidente Itamar Franco com a equipe econômica. Da esquerda para a direita, vemos Gustavo Franco, Pércio Arida, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, o Clóvis Carvalho, o então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, o presidente Itamar Franco, Pedro Malan, Wilson Fritz, André Lara Rezende e André Baixa. Do grupo principal na foto só falta o Rubens Recupero e o Francisco Lopes. Como comentamos, o Plano Real de fundamento ortodoxo estabeleceu no país o chamado tripé macroeconômico. A primeira base do tripé macroeconômico consiste em superávit primário, que é o basicão da sabedoria de qualquer dona de casa, isto é, corte de gastos para que as despesas fiquem menores do que as receitas. A segunda base foi a liberação da flutuação do câmbio, isto é, o governo parar de intervir no mercado de câmbio, ou seja, parar de tentar manter artificialmente a moeda em relação às moedas de outros países. E, finalmente, a terceira base, que foi estabelecimento de metas de inflação a serem atingidas.
A economia brasileira foi desindexada na primeira fase do Plano Real já em julho de 1993. Isso foi realizado através da implantação da URV, a Unidade Real de Valor. Todos os preços da economia foram convertidos em URVs. A troca da moeda pelo real só foi realizada depois de um ano de uso prático da URV. O objetivo da URV foi gerar uma medida estável de comparação de valor na mente da população. Com isso, eliminar a mentalidade inflacionária dos agentes econômicos. A URV serviu para quebrar a espiral inflacionária, ao obrigar todos os reajustes ou correções de contratos para periodicidade anual. Como você pode observar no gráfico do slide, que apresenta o índice de inflação mensal no Brasil de maio de 93 até novembro de 94, fica muito nítido que os valores da hiperinflação mensal estavam variando entre 30% a 45% ao mês. Isso é, na ordem de 5.150% ao ano nos 12 últimos meses que antecederam a implantação do Plano Real. Após a implantação do Plano Real, os números da inflação caíram para valores entre 6% a 1,5% ao mês. O Plano Real foi um marco fundamental para o Brasil, que conseguiu, além de colocar o país de volta na direção do crescimento, conseguiu marcar no brasileiro com uma cultura anti-inflacionária, pois as famílias, principalmente as de baixa renda, conseguiram voltar a ter condições de planejar suas vidas. Maiores detalhes vocês encontram na descrição do vídeo no link para o especial Real 25 anos, produzido pelo Movimento Livres, que tem em seu conselho acadêmico os economistas Helena Landau, Pércio Arida, Samuel Pessoa e outros especialistas de comprovada experiência e reputação. De uma maneira simples, o caminho que conduz ao fenômeno da inflação está representado no slide. Na base do problema tem governos gastadores, que gastam muito e mal o dinheiro que retiram da sociedade na forma de impostos. Como gastam muito mais do que tiram da sociedade e têm despesas cada vez muito mais altas do que as receitas, produzem o chamado déficit fiscal primário, ou seja, prejuízo operacional. Então, o governo, que é o monopolista da impressão da moeda, e como a moeda é fiduciária, isto é, não tem lastro, o Banco Central manda imprimir dinheiro, ou seja, faz uma expansão monetária para cobrir o rombo fiscal. Essa expansão monetária, que é colocar mais moeda no mercado, realizada pelo governo, causa a perda do poder de compra da moeda, isto é, gera a inflação. Sobre o combate a processos de hiperinflação, na descrição desse vídeo você encontra um artigo curtinho de título Como se resolveram os 5 maiores episódios de hiperinflação na história, com alguns casos, como o da Alemanha de 1923, o da Grécia de 44, o da Hungria de 46, o da Iugoslávia de 94 e o do Zimbábue em 2008. Mas aqui vamos conversar um pouquinho sobre os conceitos. Como vimos, a inflação é consequência de expansão monetária sem sustentabilidade, isto é, sem o aumento da riqueza do país ou do aumento da produtividade da economia. E como também podemos ver, a expansão monetária, ou seja, mais aumento de crédito e ou impressão de dinheiro, é realizada pelo governo para cobrir o rombo fiscal, ou seja, cobrir o prejuízo gerado pelo governo gastar mais do que tem de receita. Por isso, para o controle da inflação não tem mágica, só muito trabalho duro e persistente. Para combater a inflação são necessários 2 grupos de ações conjuntas e coordenadas. Uma é o aperto fiscal, ou seja, parar de produzir prejuízo. Administrar o orçamento de modo responsável, isto é, fazer as despesas caberem dentro das receitas. Basicamente, cortar as despesas. A outra medida é o aperto monetário, ou seja, retirar o excesso de moeda do mercado. O Banco Central precisa operacionalizar a redução de liquidez do mercado, isto é, proteger o valor da moeda. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que você tenha gostado. No próximo episódio, pelo sempre presente spoiler da charge ao lado, que faz piada com o ministro da Economia, Paulo Guedes,
e a popularidade dele no supermercado com a explosão dos preços dos alimentos, nós vamos conversar sobre as medidas para o controle de inflação. Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.